Paz do Senhor Jesus, cumprimento a Igreja do Senhor. Como esta é realmente a primeira vez em que o Senhor me permite trazer a exposição no culto público, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, ainda não na exposição propriamente dita. Ser a primeira vez é algo extremamente especial. Terei que me reportar a este dia toda vez que quiser dizer quando foi a primeira vez que expus a palavra no culto. Assim, marca não só a minha vida, mas da minha esposa, de Aninha, nossa filha, e do nosso bebê que está ali no forninho, aguardando e ouvindo atentamente a exposição. Essa alegria se contrasta com o peso e a responsabilidade que é de ser arauto de Deus na exposição fiel da palavra. Assim, peço a oração dos irmãos. Também peço o olhar de misericórdia, porque é a primeira vez realmente, e que eu possa contar com as exortações dos irmãos a todas as inadequações nas quais eu venha a incorrer. Eu particularmente considero que a exposição das Escrituras nunca exclui aquele que a comunica. Então, no lugar que eu deixei vazio ao subir para expor, está ali mesmo o meu próprio coração, e aí ele fala a Deus antes de falar a qualquer um dos irmãos, porque eu sou necessitado dessa palavra. Reafirmo que eu sou um pecador necessitado de graça e estou aqui na força e na graça do Senhor Jesus Cristo. E por fim, por algum motivo que eu não sei explicar muito bem, falar de Cristo sempre me emociona de maneira muito profunda. Descobri isso expondo as Escrituras em um grupo de estudos em Porto Velho, a cidade em que vivemos antes de mudar para cá, para o sul. Assim, cheguei a pedir a Deus que retirasse essa característica de mim para que pudesse concluir as palavras que eu comecei. Mas não fui ouvido nesse sentido. Então, e como toda a exposição fiel das Escrituras passa por Cristo de alguma forma, este será sempre um desafio para mim. Não só a exposição no culto público, mas em casa ou nos eventos que fazemos. E assim também peço o olhar de misericórdia dos irmãos para com isso. E tenho aqui um compromisso, que é meu não só aqui na exposição, mas também para a vida. Uma vez abrindo as Escrituras para expor de qualquer forma, destacar e encontrar o Evangelho no texto e levar os nossos olhos a contemplar Jesus Cristo. É muito difícil montar uma exposição em que se abre um baú de tesouros diante do expositor e aí, balanceando o que levar e o que não levar, qual diamante, qual esmeralda, qual moeda de ouro deixar para trás, para tentar se acomodar ao tempo. Peço que os irmãos observem cada um deles assim, como um precioso tesouro que o Senhor nos dá na sua palavra. Vamos então à exposição. O nosso texto de hoje é o Decálogo, os 10 Mandamentos. Está presente nas Escrituras na íntegra em duas porções, ou em 2 capítulos, em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5. É um conhecido texto das Escrituras, é explorado pela mídia como tema de programas televisivos, também é muito utilizado na instrução das crianças. Porém, não raras vezes, os pais ensinam os seus filhos o Decálogo sem eles mesmos terem ouvido sequer uma vez a exposição desse texto. Estamos de um texto, então, amplamente notado. Até os ímpios têm alguma vaga noção do conteúdo dos 10 mandamentos, mas não tão profundamente ou devidamente entendido ou compreendido. A intenção hoje não é esgotar o tema é imenso, cabe uma exposição para cada mandamento, mas que possamos, com a graça de Deus, aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento acerca da sua lei e daquilo que ele nos ensina por meio dos 10 mandamentos. Já fizemos a leitura, o irmão Pires fez a leitura para nós, e faremos uma leitura à medida que o texto for sendo exposto. Assim, passa uma breve oração para que eu mesmo esteja diante de Deus durante a exposição. Oremos. Senhor Deus e Pai, a tua graça e misericórdia, estou aqui, ó Deus, expor a tua palavra. Eis o dia e a hora determinados pelo Senhor, Pai. Orei por eles e peço a Ti que o Senhor seja com eles e comigo no Teu Santo Espírito, pedindo que a Tua igreja, ó Deus, a Tua igreja receba do Teu Espírito no coração a se constranger e amar mais a Ti, ó Pai, e se santificar para Ti. Senhor, que não fale nada de mim, mas de Ti, ó Deus. Glorifica, assim, o Teu nome nesse momento, Pai, por meio desta exposição. No nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Uma introdução. A introdução desse texto pode ser vista não só nos capítulos de 1 a 4 de Deuteronômio, estamos no capítulo 5, mas também nos versos 1 a 5 do texto que foi lido e no verso 22. Leiamos então Deuteronômio, capítulo 5, versos 1 a 5 e o verso 22. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe:
Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no meio do meio do fogo. Neste tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo, e aí ele cita o decálogo. Então, o verso 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a congregação no monte, no meio do fogo, na nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-as. Amém. Os primeiros 4 capítulos e esta seção, então, do texto, trazem o contexto em que esta passagem é citada ou lida por Moisés, o decálogo é lido por Moisés ao povo de Israel. Após 400 anos de escravidão no Egito, Deus levanta Moisés para libertar o seu povo desta escravidão. Após uma sequência de sinais miraculosos ou pragas, a última, a morte dos primogênitos, fazia com que, ou exigia daqueles que desejavam não receber esta praga sobre a sua casa, a morte do seu primogênito, necessitasse sacrificar e passar nos umbrais da porta de sua casa o sangue de um cordeiro, dando assim crédito às palavras do Senhor. A praga de fato veio e matou os primogênitos dos egípcios e também de Faraó. Após este último sinal miraculoso, Faraó permitiu que os israelitas deixassem o Egito, simbolizando aqui que o sangue do cordeiro liberta da morte e da escravidão. Eles foram guiados por Deus até a terra prometida por meio de diversos sinais que mostravam o poder e a grandeza de Deus, embora muitos murmurassem. Em dado momento, no caminho, no Monte Horebe ou Monte Sinai, 2 nomes para o mesmo lugar, o Senhor deu a lei a este povo, o decálogo, gravado em 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio Deus. E ele, a partir desta lei, expandiu em diversas orientações de cunho moral, cerimonial e civil. Ao chegar nas margens do Jordão, não puseram atravessar e tomar posse da terra prometida, porque enviaram espias que maldizeram a terra, colocando em descrédito as promessas do Senhor. Tiveram de peregrinar por 40 anos no deserto, até que toda aquela geração passasse, à exceção de Josué e Caleb, e então puderam, de fato, entrar. E é neste momento, na iminência da entrada na terra prometida, que Moisés relembra o decálogo aos israelitas. Estes versos 1 a 5, então, nos lembram que o Senhor falou estas palavras diretamente ao povo e as escreveu em tábuas de pedra e a deu a eles. O decálogo é, assim, a expressão do caráter de um Deus santo, que não tolera o mal. Deus não muda, seu caráter não muda e sua lei, então, permanece para sempre e vigora sobre toda a criação. No Novo Testamento, na Nova Aliança, as outras dimensões da lei, elas se cumpriram em Cristo. Já o caráter de Deus, o seu caráter moral, permanece inalterado e segue em vigor, e estão resumidos nos 10 mandamentos. O decálogo é ordenança, ou seja, o Deus de toda a terra os manda cumprir, e eles são uma ordem. Quebrá-los é entrar em condenação. Muito mais do que uma ordenança de cima para baixo, que de fato é, para os filhos de Deus, na nova aliança, há a seguinte promessa dada a Jeremias e citada em Hebreus, capítulo 8, verso 10, que diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ter a lei no coração é amar e desejar a lei de Deus. Obedecer a sua lei é a expressão mais fiel de amá-lo. Quando a lei está no coração, há alegria e desejo em cumpri-la. O Senhor Jesus mesmo disse, registrado em João, capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o Salmo 40, verso 8, mostra que a lei no coração é a alegria do povo de Deus, quando diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a sua lei. Os 10 mandamentos são lei, não são poesia, não são narrativa. É necessário entender este texto à luz do seu estilo literário, ou seja, de que tipo de texto é este aqui. A lei não existe por si só, ela aguarda sempre um princípio que ela realmente deseja proteger. O termo mais técnico para isso é o bem tutelado da lei, ou o princípio que a lei deseja guardar.
Por exemplo, não matarás, um dos mandamentos, né? Talvez o mais simples de elucidar este conceito. O princípio ou o bem guardado por este mandamento é a vida. O Senhor escolheu então escrever a sua lei da seguinte forma: em vez de tecer longos e complexos comentários acerca dos princípios que ele deseja que o seu povo guardasse, ele escolheu, dentro do espectro em que sua lei se aplica, aquele exemplo em que a lei está mais elucidada, e colocou este exemplo na lei. Ao dizer não matarás, ele não diz apenas que a execução de matar é pecado em si, mas ele deseja preservar a vida e coloca este mandamento ali para tornar mais claro o entendimento e facilitar a memorização. O Senhor tem em seus mandamentos expressões afirmativas e proibitivas. Certos mandamentos nos proíbem, não matarás, outros afirmam, honra teu pai e a tua mãe. João Calvino comenta no segundo livro das Institutas que, embora os mandamentos possam ser afirmativos ou proibitivos, todos eles têm expressões afirmativas e proibitivas. Aqueles que afirmam, o contrário devemos entender que Deus rejeita. E aqueles que proíbem, o contrário devemos entender que Deus se agrada deles. E nós veremos isso na prática, na exposição dos mandamentos em si. E esta lei tem a natureza do seu legislador. Deus é espírito. E Romanos 7,14 nos mostra que a lei é espiritual. A lei dos homens só se aplica quando a prática do crime ou do pecado, ou do crime, no caso, quando a lei aplica-se a um crime, quando ele é concluído. Mas como os olhos do Senhor veem não só a ação em si, mas o pensamento e as motivações do coração, aonde houver uma faísca de pecado ali, o Senhor o imputa e condena. Porque ele vê todas as coisas e os seus olhos estão por toda parte. É onisciente, Senhor, e santos são os seus olhos. Esta lei é preciosa e abençoa quem as observa. O Senhor mesmo dá testemunho da sua própria lei. Volte na sua Bíblia aí, uma pequena página atrás, um capítulo atrás, capítulo 4, de Deuteronômio, versos 7 e 8, onde diz: olha o que o Senhor fala da sua própria lei. Pois, que grande nação há que tenha Deus, estão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. A lei, então, é justa e impressiona os povos que observam Israel ao cumprir-lhes. A lei é perfeita e restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração. E os nossos corações hoje, que os nossos corações hoje estejam abertos a ela e permitam que sejam por ela santificados. O verso 22, o último verso da nossa leitura, diz que estas foram as palavras que o Senhor deu a Moisés. Mas a partir de onde? A partir de onde começa o decálogo? O decálogo começa a partir dos 2 pontos que segue o verso número 5, ou seja, o decálogo começa no versículo número 6. Não é incomum, que se ensine, principalmente às crianças, o decálogo a partir do versículo 7, a partir do texto que diz, não terás outros deuses diante de mim. Mas o decálogo começa no versículo 6, onde ele diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Será que é importante ou necessário que este texto acompanhe a memorização do decálogo? Olha o que ele diz: eu sou o Senhor, o Deus transcendente, todo-poderoso, como nenhum outro lá. O seu nome é Eu Sou, e nenhum adjetivo que se coloque pode qualificá-lo. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e é o nosso Deus. Ele é o Pai deste povo e nosso Pai. A introdução do decálogo, quando ele diz Eu sou o Senhor, traz a voz de autoridade de Deus enunciando a lei, a voz do grande Rei Redentor, que determina estas palavras para que se cumpram. E observe, ele diz, eu. A voz de quem lê o decálogo, ou quem lê este texto, eu sou o Senhor. Quando Moisés estava lendo isso aos israelitas, este eu, da primeira palavra, não é Moisés. Este eu é o próprio Deus. Assim, diferente dos outros textos das Escrituras, em que, em geral, se cita Deus em terceira pessoa, ele, aqui, ao ler o decálogo, eu sou o Senhor teu Deus, a enunciação na primeira pessoa faz com que a voz de Deus fale no texto pessoalmente a cada um que ouve, tanto dos israelitas quanto nós aqui hoje. E nos coloca como que diante de um tribunal no qual somos inquiridos e diante deste nada escapa. Ele não é só o Senhor, mas é o teu Deus. Não só o Deus altíssimo, transcendente, mas o Deus imanente e próximo. Ele conhece cada uma das pessoas
conhece o nosso nome e o nosso tempo, os nossos pecados, todos os dias das nossas vidas estão patentes diante dos seus olhos. E o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Assim como Israel foi escravo no Egito, assim nós somos escravos dos nossos pecados. O Egito é um tipo ou uma figura. E a saída do Egito, o êxodo, como a salvação de alguém que é comprado pelo sangue de Cristo das amarras das trevas do pecado para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Não pelas suas forças, mas pelo seu poder e graça, por sua bondade e amor. O sangue do Cordeiro livrou Israel da escravidão do Egito. O sangue de Cristo, imaculado Cordeiro de Deus, nos lava da pena e da culpa dos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho. Este cumpriu toda a lei e recebeu sobre ele a morte que era nossa. A nossa pena foi colocada sobre ele e a sua justiça nos é imputada como se a lei inteira houvéssemos cumprido. Não podemos nós, diante de tão preciosa exposição de Romanos, que estamos expostos aí há alguns meses, algumas semanas, vir a sermos enganados a pensar que as obras da lei trazem direito à salvação. A salvação é pela fé e pela graça, só pelos méritos de Cristo e não nossos. Uma vez, amando a Deus, por termos sido recebidos como filhos, a expressão do nosso amor para com Deus é a sua lei. Quando perguntamos a Ele como fazemos para o agradar, como vivemos por gratidão a esta obra redentora da cruz, Ele nos diz o que já lemos em João 14,15, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Em outro lugar também diz, sede santos, como eu sou santo. Assim, ao crer em Cristo, somos recebidos como povo, como filhos. Recebemos como que uma certidão de nascimento, em que na frente está escrito, Filho, justificado pelo sangue de Cristo. E atrás tem o carimbo da chancela de Deus, aqui uma figura, né, dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Guarde a sua certidão, talvez ela seja importante para nós ao final desta exposição. Esta introdução ao Decálogo, o versículo 6, é onde está, em todo o texto, mais precisamente o Evangelho. Ela é ou não é essencial para compreendermos os 10 mandamentos. Não permita que o seu coração, nem o coração dos seus filhos, siga o Decálogo sem o versículo 6. E vamos agora aos mandamentos em si, chamados graciosamente à obediência, do Deus que nos tirou da escravidão do Egito e da escravidão dos nossos pecados. Permita que a luz da santidade de Deus, presente nos mandamentos, ilumine o sótão do seu coração, o porão da sua alma, e o traga à luz para a sua santidade. Primeiro mandamento está no verso 7, e diz, leiamos, não terá outros deuses diante de mim. À luz do contexto, o povo de Israel havia deixado o Egito e estaria a conquistar uma terra cheia de povos idólatras. Eles não deveriam carregar a memória do passado do Egito e nem se lançar aos ídolos destes outros povos. Também não deveriam ser seduzidos pelas suas propostas e suas promessas, deuses da fertilidade, da prosperidade, da vitória nas batalhas, dentre outros. Qual é, então, o princípio que este mandamento protege? A exclusividade do Senhor. Só o Senhor é Deus e não há nenhum outro. Como o Senhor orienta, então, o seu povo a amá-lo por meio deste mandamento? Como o Senhor se alegra, faz mais sábio o coração, preserva o seu povo por meio deste mandamento? Ele nos proíbe buscar refúgio, auxílio ou conselho em tocos de madeira, objetos de metal ou de porcelana, ou ainda em pessoas tidas como deuses, gurus sabedores de sábias palavras dos homens, em governos, em recursos ou em qualquer outro lugar, que não em Deus. E somente nele há verdadeiro refúgio, paz e consolo. Ele proíbe e abomina que o seu povo viva por outro propósito que não ele mesmo e a sua própria glória. Ele observa não só a idolatria exterior, mas a do coração. O Senhor preserva o seu povo de não ter Deus nenhum, porque isso não é verdade. Ele é Deus. Ele sabe que nos fez homolitúrgicos, ou seja, nós sempre temos um Deus, o ser humano sempre tem um Deus. E se ele não é o Deus de Israel, em geral, ele é a própria pessoa. E ele nos orienta, então, que se reconheça que ele é Deus único e verdadeiro, viver por ele e para ele, confiar na sua palavra, atribuir-lhe peso de verdade, dar-lhe louvor e obediência devidos. O primeiro mandamento dá o tom da existência.
Toda a existência é centrada em Deus e não no homem. Assim deve ser a nossa vida diária. Observe ao final do mandamento, ele diz: diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. Esta expressão intensifica o furor com o qual o Senhor imprime estas palavras. Porque para nós, muitas vezes, nos indignamos com coisas das quais ouvimos dizer, mas não testemunhamos com os nossos olhos. A ira de Deus não. Ela sempre carrega o peso do testemunho ocular, porque os seus olhos estão sobre toda a terra. Segundo mandamento, versos 8 a 10. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se nós desenharmos ou pintarmos em uma tela ou um papel o Monte Everest, certamente esta representação será menor do que o monte em si, dado que o Monte Everest é a maior montanha do planeta. Representar algo imenso sempre reduz a coisa representada. Não é possível representar o Deus Todo-Poderoso. Representar-lhe é falhar. Assim também, se possuirmos uma fotografia do Monte Everest e colocarmos no topo do monte o nosso dedo, seria a mesma coisa dizer que estivemos lá? É equivalente a estar no topo do mundo, na posição mais alta do planeta? Interagir com a representação não substitui e não equivale interagir com a coisa representada, a magnitude da interação com a coisa representada. Abraçar a foto de uma pessoa não é o mesmo que abraçar a pessoa da foto. À luz do contexto, os israelitas poderiam querer copiar o estilo de culto de outros povos, fazendo ídolos para si, daqueles povos, ou tentando representar Yahweh Adonai, o Deus Todo-Poderoso, em algo que lhes viesse lembrar do seu Deus. E eles não deveriam fazer isso, e nem também nós. Qual é o princípio aqui? Qual é o bem tutelado da lei do 2º mandamento? O Senhor é incomparável, e o culto que lhe é devido, a interação com ele, deve corresponder à sua palavra. O Deus adorado é um Deus vivo, e é o adorado e não o adorador que estabelece como o seu culto deve ser. O seu culto deve obedecer, então, o seu princípio regulador, a sua palavra, e não estar calcado na criatividade do homem. Assim, o Senhor preserva o seu povo e nos preserva de tentar representá-lo, porque isto é impossível, de anular a fé, tentando trazer o Deus invisível para algo visível. Apesar de que as pessoas muitas vezes dizem que os objetos e imagens apenas trazem uma memória de Deus ou do que elas querem representar, vemos nitidamente que o nosso coração pecador transfere de Deus ou daquilo que está representado para o objeto, gestos de afeição, lágrimas, beijos, abraços, apertos e coisas semelhantes, mostrando que o nosso coração pecador facilmente desce de Deus para os objetos. Também nos proíbe de macular o verdadeiro culto a Deus, conduzindo este culto à criação. Ele guia o seu povo assim a ser mais sábio e feliz, e espelhando o seu caráter santo, preservando a revelação de si mesmo. A revelação de Deus é verbal. Não conseguimos mostrar o nosso Deus a alguém por meio de um objeto, como aqueles povos pagãos conseguiam. Se quisermos mostrar o nosso Deus a alguém, precisamos mostrar-lhe por meio da palavra, porque a sua revelação é verbal. E na palavra há aquele que é a imagem perfeita do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. Quem? Cristo. Assim, se quisermos apresentar o nosso Deus a alguém, precisamos pregar Cristo segundo as Escrituras. Essa será a representação mais fiel que podemos conduzir ao coração de alguém. Preservar também o culto conforme as Escrituras. Podem ser considerados elementos basilares ou essenciais para um culto saudável. A pregação conforme a palavra e centrada em Cristo, que é a revelação máxima de Deus. O louvor centrado em Cristo e não no ser humano. A correta administração das ordenanças do batismo e da ceia e a dedicação à oração. Em que sentido, segundo o texto que lemos, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos? Não quero me ater muito aqui, mas não podemos ignorar o contexto. O mandamento proíbe fazer imagens. Se estes pais fizessem imagens e se lançassem à idolatria,
o juízo de Deus sobre aquela geração, como foi o caso, por exemplo, do cativeiro babilônico, certamente afetaria as gerações seguintes. Aquelas crianças ou os bebês que nasceram na Babilônia, no cativeiro, sofreram as consequências do juízo de Deus sobre os pecados de seus pais. E, em segundo lugar, filhos, netos são pecadores. Todos somos pecadores. O Senhor promete, então, permitir que, se os pais fossem idólatras e fizessem ídolos para si, as próximas gerações não conheceriam o Deus Todo-Poderoso, colocariam a sua esperança nestes objetos, seriam idólatras e permaneceriam em condenação. Mas muito mais do que a condenação, a visita de Deus do pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, muito mais nos deve chamar a atenção o último versículo, o versículo 10, onde ele mostra que ele faz misericórdia aos milhares daqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. É um contraste que nos diz claramente que o seu caráter é amoroso, paciente, longânimo e justíssimo quando aplica suas disciplinas. Terceiro mandamento, verso 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É um pouco difícil construir, de primeiro momento, a definição do que é tomar o nome em vão, mas nós conseguimos facilmente elucidar esse contexto com um exemplo. O nosso nome nos representa, e nós percebemos isso claramente quando atribuem a nós palavras que não dissemos, ou dizem que fizemos coisas que nós não fizemos. Atribuem ao nosso nome palavra ou atitude infame. O nome recebe o mesmo tratamento da pessoa que este nome representa. Quando alguém é honrado, tido como herói numa determinada sociedade ou grupo de pessoas, se alguém tentar difamar levianamente esta pessoa, certamente a multidão o rechaçará, porque trata o nome como a pessoa em si. Isto é, não tomar o nome em vão. Preservar a palavra do Senhor, o seu testemunho e o seu nome como ele mesmo, tratar esse seu nome como ele mesmo é tratado, santo, santificado, separado e tido na mais alta estima e valor. Qual o bem tutelado da lei? Qual o princípio que essa lei deseja guardar? O princípio por trás deste mandamento é o respeito e a reverência à autoridade de Deus e ao seu nome, bem como à verdade de suas palavras e obras. Ele ensina o seu povo, assim, a ser sábio, proibindo-lhes atribuir a Deus palavra que não disse, torcendo principalmente as Escrituras, utilizar sua palavra para autopromoção e benefício próprio, furtando-lhe a glória, atribuir ao nome do Senhor coisas que ele não aprova, difamar o nome do Senhor, murmurar contra ele, fazer desacreditar o seu nome dos seus atributos de bondade, amor e graça, fazendo duvidar de que ele possui tais atributos e é digno de toda glória, citar o seu nome levianamente. E orientando também o seu povo a afirmar e aplicar a sua palavra tal como ela é, sem modificação ou omissão, sem medo ou vergonha, ainda que em momento difícil, como nos casos em que é necessário exortar alguém. Atribuir-lhe os atos que fez e não roubar a sua glória, preservando a vida e o bom testemunho da igreja, dado que o nome do Senhor está sobre o seu povo. Cumprir este mandamento em si não é um mero filtro vocal. A língua inglesa troca na expressão oh my God, né, oh meu Deus, ele troca pela pronúncia oh my gosh, na tentativa de manter a expressão, não falando a palavra Deus. O Senhor não olha somente as palavras dos lábios, ele olha o coração. Não se sinta cumpridor deste mandamento somente se, em vez de dizer meu Deus, em expressões de espanto, você diz bah, ou coisas semelhantes. Certifique-se de que o seu amor por Cristo te faz valorizar o seu santo nome e o seu devido lugar de glória. Quarto mandamento, versos 12 a 15. Acompanhe a leitura. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Sempre dedicamos dias especiais para passar com aqueles que amamos. E também sempre nos apresentamos diante daquele de quem dependemos. A criança chora pelo leite da mãe, porque somente ela possui o alimento que a sustenta.
À luz do contexto, o povo de Israel tinha muito trabalho pela frente. Além de batalhas para conquistar aquela terra, eles deveriam reconstruir as cidades destruídas, cultivar ali, criar os seus animais. Poderiam eles então se iludir e achar que a força dessa conquista estava nos seus braços e não no Senhor, trabalhando 7 dias por semana e esquecendo-se de prestar devido culto a Deus, nunca assim descansando. Poderiam se esquecer de reverenciar a Deus que os fez um povo escolhido, liberto, salvo e agora abençoado, não adorando-lhe a santidade, o poder, a sabedoria, como lhe é devido e apropriado. Qual o princípio deste mandamento? O que ele deseja guardar? 1 dia em 7, para descanso e santo ajuntamento ao Senhor. O Senhor restaura a alma do seu povo por meio deste mandamento. Como ele os faz o seu povo mais sábio. Ele os proíbe e os preserva de não descansar 1 dia a cada 7, de ser preguiçoso e não se empenhar 6 dias a cada 7, de ignorar o culto, a comunhão e a adoração. O povo de Deus não terá mais sucesso se, violando os seus mandamentos, não lhe prestar culto. O êxito do povo de Deus, bem como todas as demais coisas da vida, dependem e vêm do Senhor. Ele nos orienta, então, a descansar o corpo 1 dia em 7, a descansar a mente, ocupando neste 1 dia em 7, não do ócio que faz lembrar das coisas dos 6 dias passados ou projetar ansiedades para os próximos 6 dias, mas ocupando a mente no culto e na comunhão daquele Deus que é Senhor soberano sobre todas essas coisas e aflições dos 6 dias que ficaram e dos 6 que estão por vir. Trabalhar 6 dias comendo o pão do suor do seu rosto, prestar-lhe culto que lhe é devido e que dá voz e expressão ao coração que ama a Deus, entoando louvores e se deleitando na sua palavra. O mandamento diz, lembra-te do dia do sábado, porque este dia precisa ser planejado, preparado, para não sermos tentados a negociá-lo facilmente. Sabendo que somos pecadores, muitas vezes, os dias da família, aqueles dias em que desfrutamos em casa de lazer, dias muito especiais, parecem ser mais especiais do que o dia de culto. Não raras vezes, a manhã dominical é tomada por estresse. As palavras do papai para a mamãe, ou da mamãe para o papai, não são, às vezes, as melhores. O trajeto de casa até a igreja, por vezes, é em silêncio. Mesmo que ao encontrar a primeira família de cristãos, todo esse estresse, magicamente, vai para debaixo do tapete. Embora você afirme aos seus filhos, com as suas palavras, que o Senhor Jesus é o bem mais precioso da vida, como este estresse do domingo comunica Deus e o seu culto aos seus filhos e ao seu cônjuge. Pai, a responsabilidade do lar é sua, peça a Deus graça, e então governe a sua casa. Conduza no amor e na palavra do Senhor. Mamãe, que seus lábios sejam graciosos e não inflamados por Satanás. Suas mãos ágeis e sua postura exemplarmente obediente ao papai que tem sobre ele seu peso de responsabilidade. Família santa, que o domingo, dia do Senhor, seja o melhor dia da semana, o dia mais esperado, mais amado de todos, e que seus filhos aprendam a amar o Senhor por meio dele. Mas é o sábado ou é o domingo? O sábado, a palavra sábado aqui é o sabat, ou dia de descanso. E o princípio do mandamento, não podemos esquecer, é 1 dia em 7, para descanso e santo ajuntamento. Israel deveria guardar o dia sábado, referenciando este dia na obra da criação e na redenção da escravidão do Egito. A obra da redenção, Jesus Cristo, é uma sombra do Egito, que Jesus Cristo cumpriu e concluiu no domingo, sendo ele mesmo o descanso do povo de Deus. Cristo triunfou sobre a morte, ressuscitando ao 3º dia e inaugurando a obra da nova humanidade. O sábado judaico, sombra de Cristo, aponta necessariamente para o domingo cristão. Deste modo, a igreja no Novo Testamento guarda o sabá, o dia de descanso, preservando o princípio, 1 dia em 7, no domingo, o dia em que Cristo concluiu a obra da redenção, e nominando este dia de o dia do Senhor, pois aguarda o seu retorno. Encerramos aqui a primeira tábua da lei, os primeiros 4 mandamentos. E o texto, leia comigo aí Deuteronômio 6, 4 a 7, um pouquinho à frente na sua Bíblia. Ele diz assim, Deuteronômio 6, 4 a 7.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Estes 4 mandamentos expressam com mais nitidez o princípio do grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E se hoje ouvirdes a sua voz, não somente nesses primeiros 4, mas nos 6 que veremos ainda, não endureça o seu coração. Confesse o seu pecado, Cristo é o nosso advogado e nele há plena misericórdia. Vamos à segunda tábua da lei. Ama o teu próximo como a ti mesmo. 5º mandamento, verso 16 do capítulo 5. Leiamos então. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Estamos diante do povo de Israel, na narrativa do texto, na iminência de entrar na terra prometida. Tinha crianças? Tinha. Tinha adultos, homens e mulheres? Tinha. Anciãos, já de cabelos brancos? Tinha também. O decálogo, bem como este mandamento, não é para crianças, é para pessoas, para todas as pessoas. Ele diz a todos, dos mais velhos aos mais novos, honra teu pai e a tua mãe. Eles tinham desafios pela frente, os homens estavam armados, espada e lança nas suas mãos, prontos para a batalha. O que esperamos que o Senhor diga para eles? Táticas de guerra? Estratégias de batalha? Ele diz para eles, honra o teu pai e a tua mãe, dada a importância deste mandamento. É o primeiro mandamento da segunda tábua em que Deus nos ensina a viver com o nosso próximo. A palavra aqui não está dizendo para nós que nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Ela está dizendo para que nós vivamos isso. E então ensinemos isso aos nossos filhos. É o primeiro mandamento com promessas de longevidade e sucesso nas empreitadas da vida. À luz do contexto, na terra em que deviam possuir, teriam êxito se obedecessem e honrassem seu pai e sua mãe. Este mandamento, então, é um termômetro de rebelião. Quem se rebela contra os seus pais, se rebela primeiramente contra Deus, porque foi Deus quem os instituiu. Assim também a maneira como tratamos nossos pais diz respeito a como entendemos quem Deus é, porque Deus é o nosso Pai celestial. Não importa se são crentes ou não, honre-os. Deus instituiu o pai como cabeça do lar, a mãe como auxiliadora idônea. Deus instituiu também autoridades civis. Deus instituiu responsabilidades a cada um. E todos assim devem permanecer. Qual é o princípio aqui por trás deste mandamento? O Senhor, por meio deste mandamento, nos proíbe e nos guarda de se insurgir, se rebelar, maldizer, maltratar, não valorizar, não obedecer, ofender pai e mãe principalmente, bem como toda e qualquer autoridade. E ele nos orienta a amá-lo, a amar a Deus, ao ouvir, apreciar, elogiar, fazer menção, agradecer, obedecer pai e mãe principalmente, bem como toda e qualquer autoridade, porque a autoridade foi instituída por Deus. Orar por eles, e indiretamente orienta os pais a não aceitar qualquer outra coisa de seus filhos. Desfrutaremos de bênçãos de ir bem na vida e ter vida longa à luz da observação deste mandamento. Só não o cumpriremos se estas autoridades nos pedirem para quebrar algum mandamento do Senhor, porque o primeiro mandamento vem antes do segundo, o primeiro grande mandamento vem antes do segundo, o amor a Deus, e está acima de qualquer outra coisa. 6º mandamento, verso 17. Não matarás. Qual o princípio? Qual o bem tutelado da lei? Qual o princípio que ele deseja guardar? A vida. O sentido aqui é não assassinarás. Israel não deveria fazer o que Caim fez com Abel. A vida é um dom sagrado de Deus. Ele concede vida, ele nos preparou vida eterna. A morte não existiria se não houvesse pecado, nós não fomos criados para ela. Ela nos espanta, a perda de alguém muitas vezes nos deixa desesperados. O Senhor orienta o seu povo a ser mais sábio, a amar a Ele, a espelhar o seu Filho Jesus, proibindo atentar contra a vida própria e do próximo, o aborto, a eutanásia, atentar contra a vida agindo com imprudência, dirigindo em alta velocidade, negligenciando equipamentos de segurança, dentre outros. Arriscar a vida com imperícia, pilotar moto sem carteira, pular em um rio sem saber nadar, escalar sem ter o devido treinamento, etc., e coisas semelhantes. Nós, homens, somos mestres no mau uso da coragem e força que Deus nos deu em fazer estas bobagens. Mas também as mulheres, nutrindo em seu coração amargura e ira, é claro que ambos fazem as duas coisas,
quebram este mandamento, porque o Senhor não observa somente o ato feito fora, mas observa também no coração. Não podemos nos esquecer que o Senhor está a observar o nosso coração. Ele nos orienta a amar a vida e valorizar a vida, socorrer a vida em perigo, amparar a vida em necessidade, viver de forma saudável e isso desejar. Deus ama a vida e a vida pertence a Deus. 7º mandamento: não adulterarás. Deus é fiel à sua palavra e abomina-lhe qualquer infidelidade, principalmente no casamento. Deus está preservando a estrutura da família ao preservar o casamento e, portanto, ele preserva com este mandamento toda a sociedade, porque a sociedade é composta de famílias. Deus ama a família e faz do seu povo que ele resgatou a sua família, sendo ele mesmo o seu pai. Deus instituiu o casamento e criou a família. Ele tem toda a autoridade para dizer o que é e o que não é um casamento, o que é e o que não é uma família. Em geral, os pecados dessa natureza são cometidos em segredo, mas nada há escondido àquele que é onisciente. E conforme Romanos 2,16, vai julgar o mundo segundo os segredos dos homens. O Senhor sabe por onde passam os teus olhos, por onde vagam os teus pensamentos, o quão permissivo você é com o que aparece no seu celular, com conversas carinhosas com pessoas que não são o seu cônjuge. Ele sabe também as justificativas descabidas que você dá para essa convivência pacífica com o pecado, seja por algum lucro pessoal, alguma vantagem profissional ou qualquer outra coisa. Você precisa do Senhor e de uma conduta que o glorifique. Você é um peregrino. Qual o princípio que este mandamento deseja guardar? A família e toda a sociedade em pureza e lealdade santa. Assim o Senhor abomina e protege o seu povo, proibindo toda e qualquer união que seja entre um homem e uma mulher, que seja diferente de um homem e uma mulher casados. Assim, a relação fora do casamento ou antes do casamento, a poligamia, a homossexualidade, a necrofilia, as bestialidades, a pornografia, masturbação e coisas semelhantes a estas. Proíbe ainda o pecado na mente e no coração, despertar o desejo no outro por palavras, gestos ou vestuário, expor o cônjuge à tentação, deixando-o privado do que lhe é devido por motivos diversos. Proíbe também o olhar e o meditar cobiçoso e coisas semelhantes a estas. E ele nos orienta e alegra o nosso coração a desfrutar da intimidade, da liberdade no casamento, que é santa, sabendo que ela protege ambos, tanto o marido quanto a esposa, contra o mundo, a carne e o diabo. Nos orienta a manter o padrão da família conforme ele estabeleceu e realizar alianças matrimoniais dentro do povo de Deus e nunca fora dele. 8º mandamento: não furtarás. Verso 19. Dentro do contexto, os israelitas não deveriam tomar nada dos outros povos que o Senhor não lhes havia concedido, nem tomar cada um do seu próprio irmão. Deus dispôs as posses de cada um e ordenou aquilo que se deve ter e aquilo que se deve entregar. O Senhor estabeleceu o trabalho e o trabalhador como digno do seu salário, e ele estabeleceu também a propriedade. Deus estabeleceu mais do que isso. Ele definiu que às autoridades cabe honra e respeito. Ao povo de Deus, por exemplo, o pastor deve entregar a sua palavra, o alimento espiritual. Cabe ao cônjuge entregar-se ao seu outro cônjuge, ao cônjuge entregar-se um ao outro em intimidade. Cabe ao templo receber as ofertas trazidas pela congregação. Em cada ambiente e em cada lugar, o Senhor dispôs a propriedade das coisas e o fluxo delas, conforme lhe apraz, não só dos recursos e das posses, mas do cumprimento dos deveres e da honra. Assim, qual o bem tutelado por este mandamento? O que o Senhor deseja guardar? Calvino, nas Institutas, comenta que é as disposições do Senhor, assim como ele dispôs que as coisas devam ser, assim devem ser preservadas. Pois todas as coisas que temos pertencem ao Senhor, e ele concede a administração delas aos homens. Não devemos nos considerar os possuidores finais das coisas que temos. Antes, como mordomos, devemos administrar para a glória de Deus. E se alguém, transgredindo esse mandamento, nos toma algo,
em primeiro lugar, tomou da mão de Deus e há de prestar contas diante do Deus Todo-Poderoso. Devemos, assim, dar a César o que é de César, se Deus concedeu a César a autoridade de impor tributos. Dar a Deus o que é de Deus, dar aos homens o que é dos homens, o que lhe é devido, não furtando nada de ninguém. Assim o Senhor orienta os seus justos preceitos, proibindo o furto, o roubo, a negligência nos deveres estabelecidos pelo Senhor, enfatizo aqui os matrimoniais, a preguiça, a fraude, a desonestidade de qualquer natureza, os juros excessivos, a balança desonesta, a dívida, as inadimplências, o suborno e a corrupção lhes são abomináveis. E ordena com sabedoria ao seu povo ao trabalho como meio de aquisição, de entregar e conceder o que é devido um aos outros, honestidade em qualquer negócio, mesmo que com prejuízo próprio, depender de Deus e reconhecer que toda provisão vem dele, orar e não furtar para ter o que se necessita, pagar os seus impostos, saber doar, saber emprestar. Nono mandamento, penúltimo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. À luz do contexto, os israelitas não deveriam prejudicar ninguém com as palavras. Ainda que diante de um tribunal estivesse alguém que não pertencia ao povo de Israel, e lhes fosse tentador fazer perecer aquele não israelita, deveriam amar a justiça de Deus acima de todas as coisas. Deveriam também saber que, embora talvez não tivessem o testemunho ocular de outras pessoas para ratificar aquilo que eles diziam, Deus é sempre testemunho ocular daquilo que nós falamos. O juízo, naquele contexto, naquela época, facilmente e rapidamente levaria alguém à pena de morte. E o Senhor preserva a justiça, preservando, assim, a verdade. O pai da mentira é o diabo. Deus é verdadeiro, não é filho de homem para que minta, abomina a mentira. Qual é o princípio, então? Que este mandamento busca guardar e proteger a verdade, a dignidade e a integridade da sua palavra e uns dos outros. A lei do Senhor nos guia no caminho de pureza por meio deste mandamento, ao nos proibir dizer a mentira, fazer fofoca e prejudicar alguém com as nossas palavras. E nos determina falar sempre a verdade e o que é justo, preservar a honra e a dignidade do outro, ler o mundo pela palavra de Deus e entendê-lo assim, porque a palavra de Deus é a verdade sobre todas as coisas. Não raras vezes nos deparamos com algumas teorias acadêmicas que afirmam ou tentam colocar em descrédito a criação, que Deus criou todas as coisas, ou a nossa natureza, ou o propósito da existência humana. Sob título de doutores, bem engravatados e com boa oratória, caluniam toda a humanidade e cada um de nós afirmando que não está na sua palavra. Estes dão falso testemunho acerca de toda a humanidade, quebrando este mandamento. 10º mandamento e último: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. À luz do contexto, os israelitas não deveriam cobiçar nada dos outros povos, antes desejar o que Deus desejava para eles. Viver para Deus e para a sua vontade, e não para satisfazer a própria. Ter em Deus seu maior tesouro, e em tê-lo saber que estão abastecidos de tudo. Cobiçar é uma palavra incomum da nossa rotina. Cobiçamos coisas, o cônjuge, o local onde vive, o meio de trabalho, o meio de transporte, a dimensão de seu patrimônio e coisas assim. A cobiça está essencialmente no coração. Embora os outros 9 mandamentos tenham expressões exteriores e interiores, a cobiça está praticamente vista no coração, mas o Senhor não a deixa escapar. A cobiça define objetivos para as nossas ações. Ao cobiçar, somos motivados a quebrar a lei de Deus e cometer outros pecados para ter aquilo que se cobiça e transpassar assim os mandamentos do Senhor. O Senhor observa e condena a intenção no coração, antes que cada atitude seja feita, cada pensamento nasça ou cada palavra seja dita. Quando cobiçamos, afirmamos que Deus é injusto por não nos dar aquilo que julgamos merecer, ou que desejamos mais fortemente do que aquilo que Ele nos concedeu. E também nos fazemos deuses a nós mesmos, quando manifestamos com a nossa cobiça a nossa própria vontade, governando as nossas ações.
Precisamos entender, e já sabemos por meio da exposição de Romanos, mas não custa relembrar, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, de que tudo o que temos é graça, a sombra num dia de sol quente, a brisa do mar, tudo é graça, pura graça, a favor e merecido de Deus. Qual é o princípio que este mandamento guarda? Ele guarda o coração em santidade, de onde procedem as saídas da vida e de onde se vê a realidade do homem interior. O Senhor nos vê no nosso coração. Ele nos guarda e nos proíbe de cobiçar o que não é nosso, de viver pela própria vontade e violar os outros mandamentos, causando prejuízo ao próximo. Nos proíbe também com ele a inveja. O Senhor nos alegra o coração, afirmando para o nosso próprio coração que o real contentamento é tê-lo, é ter o Senhor. Saber ser dele por inteiro, dele depender e viver por ele e para ele. Assim, viver uma vida litúrgica de adoração a Deus, não competindo com os seus irmãos, mas cooperando com eles, promovendo e se alegrando com a graça e o favor de Deus que se deposita sobre os nossos irmãos e não os invejando. Aprender a repartir, a doar e a não colocar o nosso coração nas coisas. Glória a Deus. Estes são os mandamentos do Senhor. Santos. Nós não. Se nós, com sinceridade, rebobinarmos a história das nossas vidas, veremos que, de alguma forma ou de outra, quebramos todos eles. Este é o caminho pelo qual nós conseguimos amar a Deus na prática e expressar de maneira fiel o amor que temos pelo Deus Redentor. Mas se o teu coração é duro e incrédulo, estes mandamentos te condenam e um dia estarás diante do tribunal de Deus, e o justo juízo virá sobre ti, à luz destas coisas, porque o Deus Santo condena todos os seus pecados e os tem diante de si. Não há qualquer esperança para ti que se deposite sobre o suposto bem que você fez, porque o bem não apaga o mal que foi feito, se é que é possível fazer algum bem longe de um coração que ama a Deus. Não há também esperança no tempo, porque o tempo não é borracha que apaga as nossas transgressões. Não há esperança na evolução ou aperfeiçoamento ao longo da vida, porque o que foi feito, e o juízo de Deus vem justo sobre ti. Só há esperança nisto, que Cristo morreu na cruz, para receber a pena destes pecados sobre si. Creia nele, se arrependa nos seus pecados e encontre graça e misericórdia. Mas se esta lei exposta a ti, dito crente, e o teu coração é negligente e se acomoda em teus pecados, se a misericórdia do Senhor que está sobre estes pecados não te aquece o coração, e se estes mandamentos não te empurram a uma vida mais justa e santa, pergunte-se se você conheceu a Cristo, ainda que pela primeira vez, ainda que uma única vez. Permita que a mazela dos teus pecados, narrada à luz desta lei que hoje foi enunciada, te encontre, esteja patente aos seus olhos. Abra o baú escondido no fundo do sótão do teu coração e deixe que a luz de Cristo brilhe lá. Se em ti resta apenas um pavio que fumega de esperança e de amor por Deus, e já estás entregue aos teus pecados, seja o amor de Deus em Jesus Cristo, perdão sobre estes pecados hoje, um balde de gasolina sobre o teu coração. Mas se o teu coração ama a Deus e no caminho infinito da vida de santificação te constrange pensar que o Filho de Deus foi transpassado por causa das tuas transgressões e moído por causa das tuas iniquidades, se o teu coração se abate e por vezes se prostra ante a longa e dura luta contra o pecado, se a vergonha te tem lançado ao isolamento ou feito perder a alegria, saiba que o amor de Cristo por ti não mudou nem 1 centímetro, porque quando o Senhor olha para ti, Ele vê Cristo. Se duvidas, pegue então a tua certidão esta que é a nossa figura aqui da exposição, e leia o que está escrito lá: Filho, justificado por Jesus Cristo. E atrás, o seu carimbo que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na cruz foi cravada a cédula que nos era contrária, e o constrangedor amor de Deus, sim, é constrangedor, nos empurre e nos faça andar na direção da santidade, para que sejamos agradáveis ao nosso Pai e para que o Senhor não permaneçamos naquelas vergonhas que macularam e crucificaram o Filho de Deus, porque os termos da nova aliança são estes, registrados em Jeremias e replicados em Hebreus, capítulo 8,
versos 10, 11 e 12, que diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará cada um a seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e de seus pecados jamais me lembrarei. Glória a Deus, por Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, diante da Tua gloriosa presença estamos. Sabemos que o Senhor é santo, e hoje tivemos noção um pouco maior da Tua santidade. Sabemos que os Teus olhos veem todos os dias das nossas vidas, veem os nossos pecados passados, presentes e futuros. Perdão, Senhor, por cada um deles. Reconhecemos que somos pecadores, que a Tua lei é justa, que a Tua lei é perfeita, santa, boa, mas nós não somos. Assim, ó Deus, não colocamos esperança em nós, sabemos que não estamos na Tua presença pelo nosso mérito, porque não há nenhum mérito em nós, mas está assim em Jesus Cristo. Te glorificamos, ó Pai, pela rude cruz que recebeu, a cédula que nos era contrária e no qual o Senhor lavou todos os nossos pecados, lançando no mar do esquecimento. Pai, obrigado, Pai, por nos receber como filhos que não merecem a Tua palavra, a Tua bondade, o Teu gesto de amor. Deus, por favor, não nos deixe, ó Senhor, permanecer nos nossos pecados. Reaquece o nosso coração por meio da Tua lei, para que nós não pratiquemos aquilo que gerou mais um espinho na Tua testa, na testa do Teu filho, mais uma batida nos cravos nas Suas mãos, mais uma chibata nas Tuas costas, ó Deus, porque nos constrange os olhos da fé, vendo o Santo Filho de Deus sem nenhum pecado padecendo por nós. Antes, ó Deus, que possamos viver em gratidão desta Tua obra redentora, para glorificar o Teu nome, ó Deus, fazendo a Tua vontade, e exalando o bom perfume de Cristo para este mundo. Pai, tem misericórdia, Senhor. Chama os Teus filhos da desobediência para a Tua maravilhosa luz. Nos leva para dentro do reino do Filho do Seu amor. Constrange o nosso coração. Resgata e reanima os nossos irmãos que se desmotivam e que têm fome e sede de justiça, de ser justo diante de Ti. Pai, consola cada coração, fazendo-o santo a Ti, ó Deus. E glorifica o Teu nome na Tua noiva, que é santa e se santifica para Ti, para a glória do Teu nome. Assim Te louvamos, Te agradecemos e oramos a Ti. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, a quem seja glória para todos sempre. Amém.